Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Marcos, presbítero aqui da IAB Vila Germinal, aqui de Campo de Jaçanã. E quero nessa manhã compartilhar com vocês aqui uma breve meditação na Palavra de Deus, ali no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando sobre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que o não conhecesse. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: As que dizem a respeito do Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E que alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: Ó nécios tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia por onde iam, ele o fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e desapareceu-lhes dele. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que com eles estavam. E os quais disseram: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como lhes foi conhecido no partir do pão. Amém? Aí nós estamos diante de um grande acontecimento, né? Um grande acontecimento que mudou toda a história da humanidade. Aí nós falamos da ressurreição de Cristo, né? Os dois discípulos aí que aparentemente participavam da missão dos 70, né? Eram dois discípulos aí que seguiam Jesus na sua pequena trajetória aqui nessa terra, né? Nesse período de 3 anos que Jesus permaneceu entre nós. E o texto nos chama a atenção para alguns detalhes que nós podemos tirar algumas lições para os nossos dias de hoje. Esses discípulos, eles estavam caminhando de volta, talvez para suas casas, né? Emaús ali era uma aldeia distante, mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém, e já era o terceiro dia que Jesus já havia morrido, e seus corações estavam tristes, né? Por saber que seu mestre
o seu Redentor, havia morrido e eles não acreditavam mais que Jesus voltaria como prometido nas Escrituras, no Antigo Testamento, e como já citado pelo próprio quando eu estava com eles durante esse período do seu ministério. E Jesus aproxima-se deles e Jesus ouve o que eles estão falando, Jesus quer participar daquela conversa e os discípulos, eles estão falando entre eles ali daquele acontecimento cruel, marcante, triste, devastador. E Jesus percebe ali uma tristeza enorme em seus corações. E Cristo se aproxima desses dois discípulos e começa a conversar com eles. E a Bíblia aponta que esses discípulos não reconheceram, talvez os seus olhos estavam fechados para a verdadeira realidade dessa ressurreição de Cristo, né? Já era domingo ali, o primeiro dia da semana, e Jesus se apresenta como uma boa nova para eles. Jesus se apresenta para eles como uma boa notícia de que ele mesmo estava caminhando com eles, né? E quantas das vezes nós, em nossas vidas, nós pensamos que estamos sozinhos em nossa caminhada? Quantas das vezes nós enfrentando os problemas, as angústias, né? As depressões, né? Os problemas vividos nessa pandemia há mais de 1 ano e meio, né? Quantas pessoas queridas você deve ter perdido, quantos familiares, né? Pessoas conhecidas. Talvez você caminha, né? Triste, sozinho, mas a Bíblia afirma que você não está sozinho. O Senhor nos prometeu companhia até a consumação dos séculos. Você não carrega sozinho as suas dores, os seus problemas. A diferença é que nós precisamos ter um entendimento que Cristo está conosco. Esses discípulos não tinham entendimento de quem era que estava falando com eles. Tanto que eles indagam a Jesus, perguntando se ele era o único peregrino daquela região que não sabia o que estava acontecendo. Eu quero te dizer nesta manhã que Jesus sabe o que está acontecendo com a sua vida. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa se isolar. Você não precisa ficar distante de Jerusalém. Esses discípulos estavam voltando para suas casas. Eles poderiam estar junto com os demais apóstolos, com os 11 apóstolos que estavam em Jerusalém. Muitas das vezes nós, com nossos problemas, nós queremos ficar distante. Nós não queremos congregar, não queremos nos ajuntar com os irmãos da igreja. E eu quero te dar um conselho. Ajunte-se com o povo de Deus. Não fique longe da congregação. Não fique longe do seu pastor, dos seus irmãos, do seu líder. Ajunte-se, porque a Bíblia ela tem promessas e promessas, elas são infalíveis para as nossas vidas. Jesus ele tem um propósito para cada situação em sua vida. Então, nós precisamos entender esse grande mistério. Jesus, ele está vivo. Ele te acompanha. Mas você o conhece e o reconhece nos momentos de dificuldade? O momento era de tristeza, de grande solidão. O momento era devastador. Eles esperavam que Jesus Cristo retornasse e tomasse a posição do governo. Que Jesus viesse com poder e autoridade para tomar o trono daquele reinado terreno. E não foi isso que aconteceu. Jesus, ele voltou para o reinado do seu trono celestial, mas mostrou para todos aqueles que nele crê, que ele estava vivo e que ele é real. Tenha essa visão em sua vida. Jesus não está morto. Os seus sonhos não podem morrer. Você não pode desistir, você não pode parar. Volte para a sua congregação. Volte ao convívio da comunhão com seus irmãos. Não fique distante da comunhão. Jesus, ele quer compartilhar contigo. Nesse texto nós vimos que Jesus pediu permissão para andar com eles e ir até a casa deles. E naquele momento, Jesus, quando entra em suas casas,
na casa daqueles dois discípulos, melhor dizendo, Jesus, ele vai compartilhar do pão, do alimento com eles na mesa. E Jesus, ali como autoridade total, ele toma o pão e ele parte o pão e ele agradece a Deus pelaquela refeição, aquele momento da mesa, aquele momento de comunhão. Os discípulos percebem que é Jesus que está com eles. É na comunhão, junto com os irmãos, que nós somos abençoados. É na comunhão que Deus vai falar com a sua igreja e com o seu povo. Fique perto de Jesus. Reconheça Jesus. Você não está sozinho na sua caminhada. Amém? Que essa reflexão ela te ajude nesta manhã, que essa reflexão te ajude durante a tarde, que essa reflexão te ajude à noite, que essa reflexão ela te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.